Pessoal, nós vamos abordar então uma parte da disciplina de automação industrial, que é o sistema escada. É um conceito bastante utilizado na indústria e que serve para integrar todo o conteúdo que vocês tiveram ao longo desse processo de formação. Então, primeiro, o que nós temos que fazer é abordar nesses pontos as bases de um sistema escada e como avaliar um sistema escada. Para início, o mais sensato é nós descobrirmos então o significado da palavra escada. Ela vem do inglês, Supervisory Control and Data Acquisition, ou, no português, controle supervisório e aquisição de dados. É importante dizer que um sistema escada não é um software, não é um protocolo, mas sim um conceito que envolve desde os dados de campo até o processo de gerenciamento e controle por meio de uma interface amigável. Para ilustrar, um exemplo típico, nós temos uma peça, por exemplo, que vai ser fabricada, e ao término dessa peça nós temos então a sinalização de uma lâmpada ou de uma luz para que um operador tome uma determinada ação. O sistema escada deverá integrar todos esses elementos e apresentá-lo de uma forma amigável para o operador. Lembrando que o operador não necessariamente é um engenheiro ou alguém com formação técnica suficiente para entender de todo o processo. É claro que um sistema escada é muito mais complexo do que isso, mas em síntese são os pontos que serão abordados, desde a aquisição dos dados, passando por um controle e a disponibilidade desses dados de uma forma amigável. Então, quais são as partes envolvidas em um sistema escada? Para eu implementar um sistema escada, bastam apenas dois elementos. Um sistema a ser monitorado com as suas características de processo e um outro sistema que será utilizado para controlar esse que eu quero monitorar. Esse outro sistema envolverá alguns equipamentos que farão com que eu possa gerenciar o uso dessa informação de maneira adequada, interagindo com esse sistema físico. Pois bem, para ilustrar um pouco melhor, eu tenho vários setores que aplicam o sistema escada. Por exemplo, as plantas industriais de distribuição de energia elétrica. Eu uso um sistema escada para controlar fluxo de potência, para fazer comandos remotos, monitorar a proteção do sistema. Eu também utilizo muito em sistemas de distribuição e tratamento de águas. Um exemplo típico são os controles de níveis de reservatório, são o controle de velocidade de bombeamento e principalmente controle de pressões em tubulações. Também usamos na área predial, com controle de ar-condicionados, sistemas de iluminação, controle de acesso, tudo isso gerenciado por um sistema escada. E um último exemplo, que ajuda a nos dar uma visão geral da aplicação desse sistema, diz respeito, por exemplo, aos transportes coletivos, sejam por meio de trens, metrôs e mesmo sistemas rodoviários, onde há necessidade de um controle de tráfego o tempo todo. Então, com esses exemplos, a gente começa a perceber que, na verdade, o que a gente trata no sistema escada são apenas a ponta de um iceberg. As possibilidades de aplicação são infinitas dentro de um ambiente industrial. Quais são as funções, então, que um sistema escada deve desenvolver para que eu possa fazer a sua correta implementação? Primeiro, aquisição dos dados. O sistema escada precisa ter uma forma de fazer com que esses dados de campo cheguem até a unidade central de processamento e seja disponibilizada para o usuário. Comunicação de dados. O tráfego desses dados, que costuma ser intenso dependendo do tamanho da planta industrial, também precisa ser um ponto analisado na escolha dos elementos que comporão esse sistema. Os dados, uma vez adquiridos, deverão ser apresentados de maneira clara, de tal forma que o operador identifique a situação da planta industrial que se quer controlar e tome as ações que são esperadas dele. E, por fim, eu preciso que o sistema também seja capaz de ter um mínimo de controle. É claro, nós trabalhamos muito com controladores lógicos programáveis, que nós já vimos ao longo do semestre. Porém, o sistema escada precisa entrar em contato com essa unidade para que eu possa, então, desenvolver a minha solução e fazer com que o sistema opere da maneira mais adequada. Quais são os equipamentos, então, que compõem o sistema escada? Nós temos